Olá, vamos passar assim rapidinho uma aulinha de manuseio de boneco, tá bom? E você vai usar, né, a sua criatividade quando tiver com seu boneco, tá bom? Mas uma coisa importante que a gente precisa saber é a gente fazer alguns exercícios com a mão da gente, tá bom? O boneco vai ficar aqui, certo? Aqui vai ser o quê? A boca do boneco. Então, um dos exercícios importantes para a gente fazer é o seguinte: se aqui é é a boquinha do boneco, onde que ficam os olhinhos? Aqui. Por isso, quando a gente manuseia um boneco, a gente tem que ficar com o braço desse jeito, tá? Por quê? Porque os olhinhos, olha nos olhinhos, né? Para frente. E aqui a boquinha que você vai articular. Uma coisa importante é que quando a gente fala, a gente só abre a boca quando sai o som da sílaba, né? Então, o boneco também. Ele não pode fazer assim, ó, abacate, abacate. Não, ele fala abacate. Aí fala mais rapidinho, abacate, abacate. Carinho. Se não falar carinho, ou então fora de sincronismo, né? Carinho. Então, é um exercício que a gente faz no espelho, tá bom? Apareceu um negocinho. Faz na frente do espelho. Então, algumas coisas. Bom dia. Bom dia. Boa, tá? Só que você não vai falar assim, boneco. Criança não fala assim, né? Geralmente eu vou fazer como se fosse criança, tá? Porque você vai trabalhar com criança, então é bom falar como se fosse criança. Então, boa tarde. Boa tarde. Outra coisa também, quando você estiver fazendo esses exercícios, ninguém fala assim como eu estou falando porque eu estou fazendo um vídeo, mas a criança, ela se mexe, ela olha dos lados, ela balança a cabecinha. Né? Então o boneco é a mesma coisa, porque quando você movimenta a cabecinha do boneco, disfarça qualquer erro aqui na boca, tá bom? Então, além de ser assim, né? E você falar, vou cantar, por exemplo, parabéns pra você nessa data querida. Então, olha, a cabeça fica se movimentando, tá? Depois eu vou pôr o bonequinho pra gente ter uma noção maior, melhor. E outra coisa também é a voz, né? Então, procura fazer uma vozinha que seja mais de criança, tá bom? Para não ficar assim com a minha voz, um boneco. Né? Então, se é velhinho, você faz voz de velhinha, tremida. Se é uma criança, aí você fala uma voz bem sapeca, né? Oi, boa tarde, como vocês estão? Olha, eu vim te visitar. E aí, como que você tá hoje? E procurar ser sempre assim, positivo, né? Passar uma coisa boa. A gente sempre observa, né? Como que tá a criança. Porque se você entra com um boneco, então você não pode fazer muita graça, porque a criança está, por exemplo, estiver operada, né, ela vai sentir dor. Então a gente avalia como é o estado ali do paciente, se ele está com muita dor, então você seja mais breve, fale mais, não precisa falar gritando, não precisa ser aquela voz estridente, sabe, que as pessoas às vezes fazem de boneco, que a criança nem entende e irrita. Então procurar ser o mais suave, o mais breve possível no que você vai falar, bem objetivo. Uma coisa legal também é o boneco, né? É assim, não ser uma visita longa, né? Depende do caso, né? E ser criança, porque o boneco ele é criança. Então, alguma pergunta que ele não sabe, que nem vou falar assim, por exemplo, né? Se ele tiver com um termômetro, você está medindo a temperatura? Aí a criança vai falar assim, que é temperatura? Né? Porque é criança, então ele não sabe algumas coisas. Então tem aquela ingenuidade da criança que é legal, né? Se for uma coisa engraçada que às vezes vem assim, né?
a conversa. Então, se você falar assim, você conversa com a criança e conversa com o boneco também, né? Hoje em dia tá bem legal porque, além de tudo, você pode esconder a sua boca através da máscara, né? Quando isso não acontece, eu usava sempre de colocar o boneco mais na frente da minha boca possível, né? Porque eu não sou ventríloca, né? Então, você fala com a criança, né? Oi, nós viemos te visitar, eu trouxe um amiguinho. Cumprimenta o, né? Vê o nominho da criança. Cumprimenta o Kaique. Olá, Kaique, vim te visitar, né? E aquilo que a gente sempre sabe, né, pastor? Você tá bem, você não tá bem? Não. E aí, eu vim te visitar. Você tá melhorzinho hoje, né? Aí, você pode até falar assim, e você, você veio visitar? Ah, e como é que você tem passado? Ah, não, quem passa as coisas lá em casa é minha mãe, que passa roupa, né? Então, umas coisas assim de criança que não entende as coisas, então isso é legal para passar também, tá? Então, a gente aprendeu a manusear o boneco assim. Uma outra coisa que a gente precisa ter é uma personalidade para o boneco. Geralmente, isso é mais para teatrinho, né? Que a gente precisa de alguém que faz arte, né? E alguém que vai dar conselho. Eu sempre gostei de manusear boneco, evitar certas palavras, tipo, aquele bobo lá, aquele... Eu tenho um amiguinho que ele é muito chato, muito bobo, muito isso, muito aquilo, né? Chatinho até pode ser, né? Mas evitar de rotular, né? Alguma coisa que você vai falar. Então, seja assim, mais ingênuo possível. Nossos bonecos têm que ser mais ingênuo possível. Passar coisa, tipo assim, ah, você tem medo de alguma coisa? Ah, tenho medo do médico. Aí o boneco pode falar assim, eu tenho medo de tomar injeção, mas se eu tomar injeção, eu sei que eu vou sarar, eu sei que eu vou melhorar, né? Então, ao mesmo tempo ele passa uma coisa que é ruim, mas por um lado bom, né? Então, uma personalidade para o boneco é sempre uma personalidade para visitar um boneco só. Então, ele é sempre o quê? Ele é bonzinho, ele é bacana, ele pode ser engraçado, né? Ele é ingênuo, ou então pode ser aquele personagem futebolístico, né? Então e o tema principal dele é futebol. Embora, né, a gente não questiona muito isso, mas fala do time, não do brincar, porque a criança não pode brincar, a criança está acamada, né? E isso ela não pode fazer, então fica bem chatinho. Mas se ele vai e fala assim, que time você torce? Ah, porque eu torço, por exemplo, Corinthians, né? Então eu torço pro Corinthians. Ah, não, eu sou santista. E então, eu assisti o jogo ontem, então, às vezes eu tinha que assistir jogo mesmo, né? Mesmo não querendo, só para ter uma noção. E Olimpíada, não, você gosta de Olimpíada? Nossa, eu assisti a Olimpíada. Ah, mas eu tenho muita preguiça. Eu gosto só de ficar assistindo. Ah, não, esse negócio de ficar fazendo exercício, eu tenho preguiça, né? Mas a gente, mesmo deitadinho, às vezes eu tô deitadinho, faço exercício, né? De levantar, né? Fazer levantamento de colher, comer, né? Pudim, comer. Então essas coisas meio leve, são leves, coisas leves, tá bom? Sempre que a gente trabalha também com boneco, a gente tem que ficar. Esse aqui é outro Gugu, eu não sei muito o que pôr. Você põe um nome assim que você queira que seja fácil. Pode se espelhar em alguém, os seus filhos quando eram pequenos, algum sobrinho, né? Alguma criança de desenho. E nunca use o boneco assim, flutuando, entendeu? Oi, olá, criança, então, eu tô aqui, porque não tem noção ficar flutuando, né? Então, ou eu seguro perto de mim, ou eu faço que ele tá sentado, né? Para não ficar posando ele em cima da cama ou tudo mais, né? Então ele tá sempre no meu, assim,
como se eu estivesse segurando, e às vezes ele quer descer, deixa eu descer. Não, não pode descer, não pode, aqui não é lugar de ficar correndo. Não, eu não quero correr não, porque eu tenho preguiça, entendeu? Então, ó, ele mexe a boquinha e um pouquinho o rostinho, mas não fica saracuteando assim, ó, porque eu já peguei gente que faz isso e é muito chato, né? Criança nenhuma faz isso. Para mim, o boneco, ele se torna uma criança, então a gente tem que tomar, né, esses cuidadinhos. Então, mexe a boquinha, porque assim, a boquinha meio, criança mexe mesmo, né? Tô olhando tudo, né? E aí, que mais? Segurar para ele não ficar flutuando. Uma coisa muito importante é não entregar boneco para criança, às vezes quer pegar. Ah, não, eu não quero não, já que eu tô querendo sair daqui, você quer me pegar? Não, não quero pegar, não quero colo de ninguém, não, me solta, me solta. Não, ele não quer colo, porque, ó, e outra coisa, hoje ele veio pra cá, nem tomou banho. É porque tá frio, não tomei banho porque tá frio. Então, a criança não pode pegar o boneco ou ficar tocando ou beijinho no rosto, 3 para casar. Não existe isso no boneco, por quê? Porque ele também é um bom foco de contaminação. E agora, então, piorou, né? Então, a gente fica sempre de longe, mas assim, evita dar beijinho. Ó, você não pode pegar, ele não pode ir aí, mas ele pode te dar um beijinho. Beijinho de longe, né? É que eu não tomei banho, eu tô fedido. Então, isso é uma coisa muito importante também de saber. Outra coisa, eu falei, ele pode ser comilão, né? Como você passou hoje? Eu passei fome, eu queria, né? Então, alguma coisinha assim, desde que você saiba que a criança ali não tá, desculpe o gato aí, que a criança não tá ali com fome ou de jejum. Então, a gente tem que sempre avaliar, né? Passou bem, tem que ser bem, mas passar sempre coisa positiva, gostosa, engraçada, né? De ver os desenhos atuais, né? Passar sempre coisa boa. E você interage com o boneco e com a criança, ou o boneco com a criança, né? E quando você for falar, você vira e o boneco também vira. Ele não fica assim, oi, você comeu, você dormiu bem hoje, né? Não, ele tá olhando para mim, eu tô falando com ele, né? Então sua mão fica sempre assim. E é o que dá graça no boneco, tá? Coloca o nominho nele, né? Nunca faça a criança rir se ela, acho que eu já falei isso, se ela tiver operada, tá bom? Então, isso é alguma coisa. Esse boneco eu comprei da amiga da Milvia lá, na época, né? Mas eu sei que tem vários bonecos, feira de artesanato tem boneco, não precisa ser boneco, né? Assim, é um menininho que interage com o menininho. Eu tenho muita dor de barriga. A minha avó faz chá e eu tomo chá. Entendeu? Então, assim, inventa história, né? E faça os exercícios. Qualquer dúvida, me pergunte e a gente vai tentar falar, tá? Então, esse aqui é o meu Guguzinho e eu espero que tenha ajudado.